Imagine que você é um policial que acaba prendendo uma gangue. Agora imagine que anos depois um membro da gangue acaba te encontrando. É isso que nós vamos ver no volume 3 de Full No Han ou Crimes Perfeitos. Se vocês não viram os vídeos anteriores que eu fiz contando a história desse mangá, eu vou deixar o link deles aqui na descrição, porque é importante que vocês assistam esses vídeos, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. E eu digo que se você quiser se tornar uma pessoa melhor, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa e passa no 2 anos no passado. É mostrado que o Tada ele era um policial assim, de guarda e ele acabou perseguindo uma gangue por 10 horas. O problema é que nessa perseguição ele conseguiu prender as pessoas, só que ele acabou tendo que fazer um pedido, porque nessa perseguição ele acabou quebrando algumas leis. Só que por conta do heroísmo e senso de justiça, ele acabou sendo contratado para a polícia que ele trabalha agora. É mostrado que o Tada ele tá no cemitério lá onde a parceira dele que morreu no volume 1 foi enterrada. E quando ele tá ali falando sobre tudo o que aconteceu, o Uzubuki aparece ali também. Ele então começa de novo um debate com o Tada. E é quando o Uzubuki fala que esse senso de justiça do Tada vai ser exatamente o que vai destruir ele. Um tempo depois o Tada tá andando na rua meio que refletindo sobre tudo que o Uzubuki tinha falado pra ele. E é quando ele encontra uma garota. De início ele não reconhece essa garota, só que ela fala que ela é uma das integrantes daquela gangue que ela acabou prendendo no passado. De início ele fica meio assim, sem saber o que fazer, só que ela fala que ela tá ali para agradecer ele, porque depois que ele prendeu ela, ela pôde meio que recomeçar a vida do zero. O estranho é que quando eles estão conversando, um carro desgovernado quase atropela os dois. O Tada ele olha, só que aquele cara estava visivelmente embriagado, então ele acaba meio que levando o cara para o hospital. O estranho é que conta na delegacia, eles falam que não foi encontrada nenhuma substância alcoólica ou nada fora do normal daquele cara, então ele não estava bêbado. Achando isso muito estranho, o Tada acaba olhando pro lado de fora, e é quando ele vê que o Uzubuki tá lá. Ele corre até lá, só que o Uzubuki já sumiu, e pensando em tudo que o Uzubuki tinha falado, provavelmente o Uzubuki quer matar ele agora. Só que quando ele tá pensando em tudo isso, aquela garota aparece ali de novo. Ela se aproxima do Tada e acaba beijando ele. Ela fala que o que ela tá prestes a fazer é um agradecimento por tudo que ele fez. É quando ela então arranca a roupa e tenta simular que o Tada tentou abusar dela ali, porque assim ela acabaria com a carreira dele. Ela fala que o que o Tada fez no passado de prender ela foi totalmente injusto, porque ela só estava naquela gangue porque ela foi obrigada pelaquela gangue estar lá. Então ela meio que foi presa injustamente e por isso ela quer se livrar do Tada. E quando ela tá gritando, fazendo um show, simulando que ele tentou abusar dela, o Uzubuki aparece ali com um galão de gasolina. Ele acaba jogando gasolina na mulher e em seguida um fósforo. Só que é mostrado que na realidade aquilo era apenas água, só que só o desespero e o medo de ser queimado daquela maneira fez com que aquela mulher desmaiasse. O Tada então pergunta do porquê o Uzubuki está fazendo isso. E o Uzubuki fala que ele só está fazendo isso para provar para o Tada como essa justiça que ele tanto prega e defende não vale a pena. Ele então usa aquela faca de mentira que ele tem para tentar atacar o Uzubuki, só que nenhum desses truques psicológicos que ele sempre consegue derrotar as pessoas e ludibriar elas funciona no Tada. Então o Uzubuki acha que ele é o único que pode derrotar ele. O Uzubuki até fala que se o Tada quiser vencer ele, prender o Uzubuki não vai adiantar, então ele teria que matar ele. E depois de deixar o Tada bastante assim inquieto, o Uzubuki vai embora. Nós vamos para outro lugar onde nós conhecemos dois amigos, o Sakota e o Sakurai. Os dois eles apostaram ali na Mega Sena, no bilhete premiado, né? E eles acreditam que eles vão ganhar o prêmio, que é 20 mil reais. O Sakurai então vai falar com o Sakota, só que o Sakota fala que ele não viu ainda se eles ganharam o prêmio. E depois ele acaba vendo que eles não ganharam o prêmio, o bilhete premiado não era o certo. O Sakurai então ele vai para casa e nós vemos que ele tem uma vida bastante difícil. Além de ele estar totalmente afundado em dívidas, o filho dele tem uma doença bastante assim rara e precisaria de uma cirurgia para ser feita. O problema é que essa cirurgia custa 20 mil reais, então ele não sabe mais o que fazer. No outro dia ele vai para o terraço pensando em como que ele vai resolver essa situação, principalmente com o problema do filho dele. E quando ele vai para o terraço do prédio onde ele trabalha, ele percebe que o Sakota tá falando com alguém no telefone. Ele revela para essa pessoa no telefone que ele ganhou sim o bilhete premiado, só que ele não vai falar para o Sakurai.
Sabendo disso, o Sakurai ele fica completamente surtado, achando que o Sakota tá enganando ele. Ele então vai até o Uzubuki e fala para ele matar o Sakota e pegar o dinheiro para ele. O Uzubuki então ele persegue o Sakota e, usando um bilhete premiado falso, ele faz com que o Sakota pense que o Uzubuki roubou o bilhete dele. O Uzubuki acaba traindo o Sakota até um banheiro, onde ele prende ele lá dentro e solta vespas para atacarem o Sakota. Só que depois o corpo do Sakota é encontrado, só que é revelado que ele tinha algumas manchas, inchados no corpo sim, só que na verdade ele estava preso só com borboletas. O Uzubuki ele entrega assim o dinheiro para o Sakurai, só que ele fala que o pagamento dele vai ser metade daquilo, então 10 mil reais fica para o Uzubuki. O Sakurai ele fica assim aliviado que ele conseguiu um dinheiro, só que ainda assim ele precisaria conseguir mais 10 mil para a cirurgia do filho dele, então ele decide apostar em corrida de cavalos. O problema é que ele acaba perdendo todo o dinheiro nisso. Chegando em casa completamente desolado, a esposa do Sakurai fala para ele que os problemas foram resolvidos, porque ela conversou com o Sakota. É então revelado o que está acontecendo. O Sakota ganhou sim aquele bilhete, e quando ele estava falando no telefone ali que ganhou e não ia falar pro Sakurai, é que ele estava falando com a esposa do Sakurai. Ele ia fazer uma espécie de doação, ele ia doar todo o dinheiro para a cirurgia do filho dele, e isso seria um presente que ele iria dar pro Sakurai. O Sakurai surta, ele não acredita que ele matou o amigo dele que estava só tentando fazer uma coisa boa para ele. Então, sem opção, o Sakurai acaba fazendo um seguro de vida e pedindo para o Uzubuki matar ele. Nós então vamos para outro lugar onde nós conhecemos um homem chamado de Tono. E ele é um escultor, só que ultimamente ele não está tendo inspiração para fazer novas esculturas. Acontece que um dia, quando ele está andando na rua pensando em qual escultura fazer, ele acaba presenciando um acidente que acabou com a morte de uma pessoa. E aquele acidente deu inspiração suficiente para ele criar uma escultura que desse um prêmio para ele. Ele então vai comemorar com os amigos dele, com a namorada dele também. E os amigos dele até comentam se ele não vai pedir nunca ela em namoro, porque eles são praticamente o casal perfeito. Ele fala que pretende sim pedir ela em namoro, só que ele quer ganhar o primeiro lugar desse prêmio. Enquanto ele não ganhar o primeiro lugar, ele não tem motivos para fazer isso. Um tempo depois, o Tono ele tá no bar bebendo, pensando como que ele vai conseguir uma nova inspiração, sendo que ele só ganhou o prêmio porque ele presenciou aquele acidente. E é quando o Uzubuki aparece. O Uzubuki conversa com ele e tal, e é quando já bêbado, o Tono fala que ele só conseguiu inspiração porque ele acabou vendo um acidente que terminou com a morte de uma pessoa. E que talvez se ele visse isso de novo, ele teria mais inspiração ainda. O Uzubuki então fala que se ele tiver interesse, ele pode fazer isso acontecer. E ele deixa o contato dele com o Tono. Quando o Tono tá indo embora, ele tá questionando quem era o Uzubuki, o que ele quis dizer com ele pode resolver isso pra ele. E quando ele tá pensando nessas coisas, uma pessoa acaba caindo da ponte, morrendo no processo. Só que o Tono percebe que o Uzubuki tava lá também. Por conta desse acidente, ele acaba ganhando uma nova inspiração e ele consegue sim o primeiro lugar. Ele então fica feliz da vida, sai de lá e compra um anel. Então ele vai pedir a namorada dele em casamento. Só que quando ele tá indo encontrar ela, ele encontra ela com outro cara. Ele fica completamente surtado, achando que ela tá traindo ele. Então ele decide ligar para o Uzubuki. O Uzubuki então vai conversar com aquele homem, e aquele homem fala que trabalha com esculturas e tal. E o Uzubuki fala que é bom ele não focar tanto assim nas esculturas, porque se você foca só em uma coisa, o Uzubuki fala que você pode desenvolver uma fixação funcional, ou seja, quando seu cérebro só foca em uma coisa, aquilo torna-se o seu mundo. E depois de falar aí, de colocar essa ideia na cabeça daquele homem, o Uzubuki simplesmente vai embora. O estranho é que esse homem começa a ver todas as pessoas ao redor dele como esculturas. Aquele homem então começa a correr, e uma dessas esculturas começa a perseguir ele. Ele acaba atacando aquela escultura, e aquela escultura cai em cima dele. E por conta do peso daquela escultura, aquele homem acaba morrendo de ataque cardíaco. É revelado que aquela escultura na verdade era a namorada do Tono. O Tono então ele estava gravando aquilo ali porque ele ia usar aquilo como uma nova inspiração para ele fazer as coisas. E é quando ele percebe que aquele homem que a namorada dele estava saindo era o líder daquela competição que ele ganhou o primeiro lugar. Então ele acredita que a namorada dele estava saindo com aquele homem só para ajudar o Tono a ganhar o primeiro lugar, porque ela nunca acreditou que ele conseguiria sozinho. Só que a namorada dele revela que ela não está dormindo com aquele cara. Aquele cara
é o pai dela. O Zubuki então revela que quem contratou ele em primeiro lugar foi a namorada do Tono. Depois que ela ficou sabendo que ele só teve a inspiração por causa daquele acidente, ela contratou ele para ir matando as pessoas ao redor do Tono, para que assim ele tivesse mais e mais inspiração. E depois de ver tudo isso e perceber a cagada que ele fez, o Tono acaba surtando. Nós vamos então até um lugar onde tem uma garota chamada Yoko. A Yoko ela é uma garota baixinha e gordinha que sempre vive recebendo bullying das pessoas. Então ela sempre fica numa escadaria ali afastada de tudo. Quando ela tá lá, aparece uma outra garota chamada Reina. E a Reina começa a conversar com ela, ser simpática com ela e tal. E é quando a Reina percebe o livro de terror que a Yoko tá lendo. Percebendo que ela gosta dessas coisas bizarras, ela pergunta se a Yoko conhece a lenda sobre o homem da cabine telefônica. Ela fala que tem essa lenda que se você colocar um papel numa cabine de telefone, esse homem vai até você e ele realiza qualquer desejo que você quiser. Elas acham isso bastante engraçado e interessante, então elas decidem fazer isso. Só que como elas não sabem exatamente em qual cabine telefônica colocar, elas começam a colocar em todas as cabines telefônicas pela cidade. Um tempo depois, as duas estão ali conversando e é quando a Yuko percebe que a Reina ela tá um pouco estranha. E é quando a Reina mostra os cadernos dela. É dito que lá tem várias ofensas que as meninas faziam para a Reina. E ela fala que há um tempo as amigas dela começaram a andar com outras garotas mais populares. E por conta disso elas começaram a fazer bullying com ela. Ela fica completamente surtada e ela fala que se ela pudesse encontrar esse homem da cabine telefônica, ela pediria para ele tirar a vida dela. E é nesse momento que o Zubuki aparece. E ouvindo isso, ele fala que é um trabalho interessante isso que ele vai fazer. Nós então vemos que o Tada foi até a casa do Tono, o garoto da história anterior. Ele está completamente doentio fazendo uma nova escultura para ele e ele tenta entender o que está acontecendo, só que aquele homem não fala mais coisa com coisa. Olhando o lugar, o cinzeiro dele, onde ele apaga os cigarros, ele encontra um bilhete e esse bilhete é exatamente o que as pessoas deixam para o Zubuki. Então o Tada acha que o Zubuki está envolvido nessa tragédia também. Quando o Tada tá levantando essas informações, a assistente dele encontra um papelzinho do que as garotas estavam deixando em todas as cabines telefônicas ali da cidade, falando para ele encontrar elas no supermercado. O Tada consegue ver pelas câmeras de segurança que de fato o Zubuki tá lá, então eles correm até lá. Quando eles chegam lá, o Zubuki já foi embora e as garotas estão completamente aterrorizadas, tanto que quando o Tada mostra uma foto do Zubuki, elas simplesmente entram em surto. Um tempo depois o Tada acaba encontrando o Zubuki em uma espécie de lanchonete e ele confronta o Zubuki de novo. O Zubuki fala que isso daí não vai terminar a menos que o Tada mate ele, que ele abandone essa ideia de justiça idiota dele e finalmente termine, faça o serviço completo, porque enquanto ele não fizer isso, o Zubuki não vai parar. Só que no meio dessa discussão, o Zubuki fala que até não vai fazer diferença agora se o Tada matar ele, porque o serviço com aquelas duas garotas já tá feito. É revelado que na casa das meninas as duas estão bastante assustadas com isso. E a Reina, com medo disso acontecer, ela acaba ligando para as amigas dela que começaram a fazer bullying com ela e acaba se reconciliando com elas. E vendo isso, a Yuko ela fica completamente sem chão porque ela percebe que a Reina vai abandonar ela. Então ela acaba matando a Reina estrangulada. E quando o Tada junto com a polícia consegue chegar na casa delas, eles percebem que a Yuko está na janela e ela acaba pulando de lá de cima. É mostrado que o Zubuki se pergunta quantas vezes o Tada vai aguentar isso, quantas vezes ele vai conseguir ver as pessoas morrendo de maneiras trágicas e ele não conseguindo mudar. Ele se pergunta por quanto tempo o Tada vai aguentar ainda ter essa filosofia na vida dele. Nós então vamos para um lugar onde nós conhecemos a Asao. A Asao ela é uma cuidadora e ela está cuidando de um senhor de idade, o senhor Okuchi. Ele é um senhor bastante debilitado, ele está em estado vegetativo, então ele não consegue falar direito, não tem mobilidade, então ela está cuidando dele. Enquanto ela cuida dele com o maior cuidado, o maior carinho, a filha desse homem é completamente ignorante, tanto que ela não sabe por que esse velho não morre de uma vez. Depois de um dia de trabalho, a Asao ela tá voltando para casa dela quando ela acaba encontrando com o Zubuki. O Zubuki fala que ele não foi lá fazer nada de mal, ele apenas foi entregar uma coisa que o Okuichi pediu para ele entregar para ela. A Asao não entende direito, se o Okuichi queria entregar uma coisa para ela, por que ele mesmo não fez isso? O Zubuki fala que ele não é tanto de conversar assim, como ele tem uma mobilidade baixa, ele pediu para o Zubuki fazer isso para ele. Ele então entrega um envelope para ela que é um
bônus, uma benfeitoria assim que o Okoichi fez para ela. De início, a Sao ela não aceita aquilo ali, porque ela não tá trabalhando por dinheiro e tal, essas paradas. Tanto que ela fica até pensando em devolver aquele dinheiro, por mais que a situação financeira dela não esteja tão boa assim. Ela acaba não devolvendo, acaba ficando com o dinheiro, e conforme os dias vão passando, ela começa a receber mais dinheiro, tanto que ela acaba até mesmo recebendo uma bolsa cheia de dinheiro. O problema é que isso começa a meio que subir a cabeça dela. Então um dia, quando ela tá conversando ali, cuidando do Okoichi, ela acaba seduzindo ele e dormindo com aquele velho. Quando ela tá voltando pra casa, ela pensa, se ela só tá cuidando dele, dando comida, essas coisas pra ele, e já tá pagando bastante pra ela, o que ele daria pra ela depois do que ela fez? Enquanto ela tá pensando nessas coisas, o Uzubuki acaba aparecendo ali com um novo envelope. Só que quando ele entrega aquele envelope pra ela e vai embora, ali só tem uma moeda de 500 ienes. Quando ela vê isso, ela simplesmente surta, porque ela não acredita que ela sujou o corpo dela por míseros trocados. Ela fica completamente frustrada, irritada, até mesmo se sentindo humilhada por ele. Ela vai até a casa do Okoichi e acaba matando ele estrangulado. É quando o Uzubuki aparece ali. O Uzubuki joga então aquela mala que ela tinha recebido de dinheiro e mostra que são só papéis, não tinha dinheiro ali dentro. O Uzubuki então revela tudo o que está acontecendo. O Uzubuki fala que como a Sao sempre cuidou bastante do Okoichi ali, sempre deu comida, sempre tratou ele com muito carinho e afeto, ele ia passar toda a herança que ele tinha pro nome dela. Porque a filha já não cuidava dele há muito tempo, não dava a menor bola pro pai, queria até mesmo que ele morresse logo, e ele não tinha nenhum parente próximo. Então ele estava conversando até mesmo com o advogado para deixar toda a herança dele para ela. Só que como ela matou ele agora, isso não vai mais acontecer. Totalmente desesperada, frustrada e se sentindo culpada pelo que ela fez, a Sao acaba se matando. É revelado um tempo depois que quem morreu foi a filha do Koichi. O Koichi na verdade está vivo. Ele acabou manipulando toda a cena ali junto com o Uzubuki para fazer a Sao matar a filha dele. Ele fala que de fato ele pretendia sim deixar toda a herança para a Sao, só que ele decidiu testar ela antes, dando esses pequenos bônus de dinheiro para ela. E ele não imaginou que ela se corromperia tão fácil. O Uzubuki então fala que como o serviço dele terminou, ele vai embora. Só que na verdade, aquele velho fala que tem mais trabalho para ele ainda. Nós vamos para um lugar onde nós vemos um homem sendo atacado com uma faca nas costas. É dito que depois desse ataque, os médicos fizeram o possível para salvar ele e de fato, eles deixaram ele vivo, só que ele ficou em estado vegetativo. A esposa dele, a Naoko, tinha um filho, então ela começou a viver por dois, pelo marido e pelo filho agora. O chefe dela, o Kumi, até pergunta se ela não tá se esforçando demais no trabalho e tal, se ela não queria tirar umas férias. Só que ela fala que tá tudo tranquilo, ela consegue segurar a onda. E ela até mesmo agradece a preocupação dele. É dito que o chefe dela, o Kumi, ele foi até o Uzubuki e ele pede para ele matar o marido da Naoko. O Uzubuki aceita o trabalho, só que ele pergunta se ele está disposto a cair nas trevas junto com a Naoko. Um tempo depois, nós vamos para o hospital onde o marido da Naoko está internado e é quando o Uzubuki sai do quarto onde ele está ficando. A enfermeira pergunta o que ele está fazendo no quarto do paciente, só que o Uzubuki fala que aquele não é o quarto do paciente, é o próximo quarto. Conseguindo entrar na mente daquela mulher, o Uzubuki faz com que ela acredite que de fato o quarto dele é o da frente. Só que na verdade ali ficava a escadaria. E como o marido da Naoko está em estado vegetativo, ele não conseguiu proteger a cabeça. Caindo da escada, ele acabou morrendo. E é quando nós vemos que 6 meses depois ela começou a ter um relacionamento com o Kumi. O Kumi ele vai trabalhar e está basicamente tendo uma vida feliz com a Naoko. E é quando novamente ele encontra com o Uzubuki. O Uzubuki pergunta como que tá vindo essa vida dele e tal. E é quando ele mostra que o que o Kumi tá comendo são na verdade centopeias. E conversando com ele é quando ele pergunta se ele conhece o transtorno chamado de Munchausen. Resumindo a grosso modo, isso daí é um transtorno que faz com que as pessoas queiram atenção a qualquer custo, que elas gostem da atenção que elas estão recebendo. Então ele começa a contar a história de uma garota. Uma garota que quando ela era pequena ela não era tão popular entre as crianças, ela não tinha tantos amigos, até um dia que ela acabou quebrando a perna numa aula de educação física que fez com que ela ficasse um tempo internada. E por conta disso, ela conseguiu fazer vários amigos, porque o pessoal da escola ia até lá visitar ela, ver como que ela estava, pareciam estar bastante preocupados com ela. Um tempo depois ela se recuperou e os pais dela morreram em um acidente de carro, fazendo com que as pessoas ainda mais se aproximassem dela. E um tempo depois ela cresceu, teve um filho e acabou se casando.
Então ela acabou atacando o próprio marido para deixar ele em estado vegetativo para as pessoas ainda assim darem mais atenção a ele. E como o Kumi tinha acreditado que ele tinha comido centopeias, ele acaba tendo um colapso nervoso e morrendo também no processo, mostrando que mais uma vez ele foi só mais uma vítima da Naoko. A história então nos apresenta o detetive particular, o Hosaka. O Hosaka está investigando um marido que possivelmente está traindo a esposa e ele conseguiu provas de que sim, ele está de fato traindo a esposa. A esposa, quando fica sabendo disso, ela surta e fala pro Hosaka matar tanto o marido dela como a amante dele. O Hosaka fala que ele não pode fazer isso, que isso daí não dá certo e tal, e a mulher fica completamente revoltada e vai embora. Um tempo depois ele vai pro bar e ele acaba conversando com uma mulher ali que conta a lenda do Uzubuki. De início ele acha até um pouco assim absurda essa ideia de um cara que aparece e resolve o problema que você quiser. Só que quando ele tá ali duvidando, ele acaba encontrando sim com o Uzubuki. Ele então explica toda a situação e leva ele até a mulher que quer matar o marido e a amante. E o Uzubuki acaba aceitando esse trabalho. O Uzubuki então encontra o marido daquela mulher e a amante dele em um bar. E ele percebe que como eles estão ali num momento agradável e tal, ele decide pagar um drink para os dois. É um drink meio que de casal, então os dois beberiam a mesma bebida. Só que depois que eles bebem, eles falam que de fato aquela bebida é muito boa. O Uzubuki revela que ele colocou um afrodisíaco extremamente forte ali naquela bebida. O Uzubuki revela que para eles resolverem esse problema logo, ele vai aqui na porta dos fundos, tem um lugar que é bastante deserto, ninguém nunca vai lá. Completamente desesperados e com os hormônios à flor da pele, os dois acabam indo até lá. Só que quando eles vão começar o bem bom, eles acabam sendo atropelados por um trem. O Uzubuki fala que como aquela cidade cresceu bastante, tinha algumas linhas de trem que passavam no meio da cidade. E aquela era uma delas. É passado até no noticiário esse acidente que aconteceu com esse casal. E é quando o Hosaka e aquela mulher começam a conversar sobre toda a situação, que o Uzubuki de fato resolveu o problema. E é quando o Uzubuki aparece ali novamente. Ele fala que como a porrada, o acidente foi muito feio, não sobrou muito assim para ele salvar da cena do crime. Só que ele conseguiu achar alguns objetos pessoais. E é quando ele encontra uma fotografia daquela mulher que mostra que ela tinha um filho. E é quando o Uzubuki questiona o que aconteceria com uma criança de colo se ela ficasse 3 dias sem nenhum cuidado. Como os dois sabem onde essa mulher mora, eles correm até lá para ver a situação do bebê. E é quando eles encontram um bebê morto. Só que quando o investigador chega ali perto, ele percebe que na verdade é só um boneco. Só que a mulher ali não tinha visto que era um boneco. Então, não suportando o peso dela ter matado uma criança também, ela acaba pulando do prédio. É quando o Uzubuki, que tá ali com eles também, revela o que tá acontecendo. Ele fala que na verdade ele foi contratado pela primeira esposa daquele homem. Ele fala que de fato essas duas mulheres, tanto que ele matou como essa agora, eram na verdade amantes da primeira mulher. E mesmo os dois já estando divorciados há um tempo, ela não conseguiu aceitar o fato de que a separação aconteceu. Então ela contratou o Uzubuki para matar ele e as duas amantes. E aquele investigador, aquele detetive, fica até mesmo se perguntando como que o Uzubuki consegue fazer essas coisas. Ele até tem vontade de encontrar o Uzubuki novamente. E é dessa maneira que acaba o volume 3 de Funohan. Funohan, ele continua muito legal. Eu acho muito interessante a complexidade que tem em cada história. Cada história é única e mesmo todas tendo uma espécie de conexão, no final você percebe que, sei lá, se você pegasse o volume 1 e pulasse pro 3, não faria tanta diferença assim. A única, digamos assim, sequência que tem nele é a perseguição do Tada com o Uzubuki, mas se você for ler de fato, sim, de volume a volume, aparentemente não tem uma espécie de conexão. Você vai perder algumas informações aqui ou ali, sim, mas no geral você não precisa ler na ordem, volume 1, 2, 3, 4 e tal, por assim em diante. Não, você pode simplesmente continuar lendo normalmente sem nenhum problema. Eu já falei isso outras vezes e eu vou ter que repetir. O jeito que o Uzubuki é escrito, ele deixa o Uzubuki no personagem tão intrigante que mesmo você não concordando com os métodos que ele usa, você não consegue deixar ou você não consegue parar de gostar do personagem. Toda vez que tá acontecendo alguma situação, você fica pensando quando que o Uzubuki vai entrar, quem de fato contratou ele, porque o Uzubuki nunca aparenta estar trabalhando para uma única pessoa. Se ele aparece querendo ajudar uma pessoa, com certeza tem uma história por trás, saca? No primeiro capítulo mesmo desse mangá, até reforça um pouco do que eu falei nos volumes anteriores, que o Uzubuki aparentemente ele fala que não tem um lado
certo de viver, saca? Ele não acredita nem que ele é bom ou que é mal. Essa parada de bem e mal é muito assim controversa. Qualquer pessoa pode ter pontos de vista diferentes do que é bom ou mal. Então ele não fica meio que tipo, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa mal. Pra ele isso pouco importa. Só que a gente percebe que ele tem sim um grau de moralidade, porque no capítulo 1 desse volume no caso, ele não foi contratado por ninguém, ele apenas está brincando com a cabeça do Tada. Porque se ele quer de tal maneira distorcer, corromper essa visão de justiça que o Tada tem, por que ele se importaria, saca, tanto com isso? Já que ele fala, mano, certo e errado não existe, justiça não é boa nem má, então isso daí pouco importa, ele faria pouco caso do Tada. Se o Tada tá perseguindo ele ainda por conta do que aconteceu no volume 1, beleza, ele daria os meios dele de fugir. Só que por que ele tem essa fascinação tão grande assim como o Tada? E de fato, você percebe que o único personagem que não é afetado pelos jogos mentais, psicológicos do Uzumaki é o Tada. Então, igual o Uzumaki fala, talvez o Tada seja o único que consiga derrotar ele. O bom desse mangá é que cada história é inesperada, você não sabe o que vai acontecer no volume. Você pega um volume, você sabe que vai ter essa perseguição de gato e rato do Uzumaki como Tada, só que você não consegue pensar, imaginar como que vai ser a próxima história. Então isso é algo muito legal, uma coisa que eu gosto bastante. Esse negócio de incerteza, de brincar com a mente, de não deixar tudo tão preto no branco. As pessoas têm tons de cinza, mal entendidos acontecem e coincidências acontecem. Isso é uma coisa que eu gosto bastante desse mangá. O volume 3, ele é um mangá que particularmente é um dos que eu mais gosto por dois motivos. Por esse que eu já acabei de falar pra vocês, e o outro é que eu consegui ele de uma maneira um pouco até engraçada, pra não dizer triste na verdade. Porque há um tempo eu tava fazendo estágios em um hospital em Osasco e tinha uma banquinha de jornal na frente desse hospital. Eu fui lá comprar e eu já tinha ouvido falar desse mangá dos Crimes Perfeitos, então eu acabei comprando. Só que como já tava dando uma horário de eu entrar no hospital, eu acabei pegando ele, colocando na mochila e entrando, nem vi direito qual era o mangá. E quando eu saí do hospital, eu tava voltando pra casa no busão, eu fui pegar ele, era o volume 3, eu não tinha o volume 1 e o 2, então eu não sabia o que tava acontecendo no mangá. E foi engraçado, porque só depois de muito tempo, tipo assim, alguns meses que eu fui ler o volume 1 pra só depois falar, pô mano, isso daqui é muito bom, sabe? Então, essa história é muito engraçada. Então esse mangá eu gosto dele por dois motivos. Por esse que eu contei pra você, que ele tem uma pegada de mistério, investigação que eu gosto. E por conta dessa história engraçada aí, podem me chamar de burro, eu vou aceitar, eu mereço isso. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam do volume 3 de Full No Han? Vocês gostaram? Vocês querem que eu continue trazendo a história desse personagem aqui, desse mangá? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.